Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui com vocês, um momento de reflexão por meio da palavra e que o Senhor Deus venha falar conosco por intermédio dessa. Que essa palavra possa servir de bálsamo e fortalecimento ao nosso coração. Peço que desde já vocês curtam, compartilhem e comentem, enviando para mais pessoas assim. O YouTube entende que o vídeo é relevante e nós conseguimos evangelizar. Vamos embora lá? Para o texto, para aquilo que importa, para o Senhor, para aquilo que Ele quer falar. O texto hoje, para nossa breve conversa, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quero ler com vocês a partir do verso 35, para aquilo que o Senhor quer falar. Diz assim: Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: Sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão, não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem, levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto, onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levanta-te. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Glória a Deus. Creio que os irmãos já identificaram e nós já ministramos algumas vezes esse mesmo milagre, o da ressurreição da filha de Jairo, um dos líderes da sinagoga. E esse texto ele mexe muito comigo por um simples motivo. Ele fala de uma situação que muitas vezes nós enfrentaremos, que é justamente de Jesus parar para dar atendimento a alguém enquanto parece que ele está indo em nossa casa e a situação parece que piora. A mulher do fluxo de sangue abordou Jesus. E Jesus, como sempre, ele não deixa que uma obra fique incompleta. Aquela mulher, quando tocou em seu manto, ela teve sim a sua enfermidade, aquilo que atormentava o coração dela durante longos 12 anos, curada. Mas Jesus queria parar para quê? Para curar a alma dela. E nesse momento que chegou, os mensageiros da morte, como nós lemos no início do texto. E pensando nisso, eu já quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. No versículo 35 vai dizer assim, de Marcos 5: Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: Sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? E é bem claro, irmão, para mim é bem claro que esses homens não sabiam de quem estavam falando. Primeiro, Deus não se incomoda com as orações. Deus não se incomoda com as nossas petições. Não. Deus ele não vai mudar o humor dele, porque nós estamos pedindo algo. E outra, para ele nada é impossível. Independente daquilo que nós estejamos pedindo, se estiver no seu propósito, e sim, se ele quiser, ele pode fazer. Então esses homens não sabiam e chegaram com a mensagem da morte. Mas isso é uma das situações mais difíceis, particularmente falando. Particularmente já tive que enfrentar isso. Às vezes nós veremos Jesus, irmão, curando, restaurando, mas não a nossa vida, a dos outros, enquanto nós caminhamos. Quando, através da nossa vida, ele começa a dar testemunho. Então Jesus começa ali, às vezes nós veremos Jesus fazer na vida dos outros enquanto, e parece assim, até um pouco de
sarcasmo, um pouco de uma brincadeira de mau gosto de Jesus, mas não, faz parte do processo. Ele nunca brincaria com algo tão sério, irmãos, porque enquanto nós vemos ele fazer na vida dos outros, a nossa situação piora. Eles chegaram com a mensagem: a tua filha morreu. Enquanto ele caminhava, e a palavra que Jesus liberou no começo do texto foi para Jairo, não foi para a mulher. A mulher que entrou no meio do caminho de Jesus, e sim, ela arrancou o milagre dele. Irmãos, em Deuteronômio 31, versículo 6, mostra para nós justamente o que é isso. Esse texto mostra exatamente esse momento em que nós vivemos essa agonia de alma entre receber uma palavra e conquistar a terra da promessa. Através de Moisés, Deus fala para os israelitas em Deuteronômio 31, versículo 6, fala: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, não fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Isso quer dizer, irmão, que eles já tinham a posse da terra da promessa. Eles estavam prestes a entrar, mas eles olhavam para a terra da promessa e ainda tinha nações lá dentro. Não era algo que seria fácil. A terra da promessa, ela seria apossada. O que quer dizer isso na prática, irmão Alisson? Conquistada. Quando fala eu tomo posse, quando nós declaramos aqui nos vídeos do irmão Alisson, eu tomo posse dessa palavra, eu estou dizendo, eu vou conquistar essa palavra é minha, eu me aposso dela. É como se nós fizéssemos um uso capião com a permissão de Deus. Praticamente isso, irmão, praticamente isso. Agora nós temos uma promessa de que nunca Ele nos deixaria, nunca Ele nos abandonaria. Então tudo que acontece desde a hora da palavra até o cumprimento da promessa apenas nos prepara para receber aquilo que o Senhor nos prometeu. É o caso que Jairo está vivendo. Irmãos, Jesus parou para dar atendimento enquanto ele falava. Chegou os mensageiros da morte. E perceba que Jesus não tirou o olho de Jairo um minuto. Olha o que Jesus fala. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, pequeno rebanho. Derecababaga sobiandaraia. Quantas vezes nós ficamos amedrontados no caminho para aquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração. E como foi o Senhor que colocou dentro do nosso coração, parece que tem um peso maior. Vocês já pararam para pensar nisso? O sentimento parece que é mais latente. Não tenha medo. Ele fala, apenas creia. E o quão difícil para nós é isso? O quão difícil para nós às vezes é somente crer. Agora Jesus sabe, irmão, por que ele liberou essa palavra? Jesus sabe que tem hora que precisamos de um encorajamento para seguir. A notícia que chegou não foi qualquer notícia. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando Jairo saiu da casa dele, a filha estava doente. E os irmãos que têm filhos sabem muito bem o que eu vou falar. Nós preferimos que seja a nossa própria vida no lugar do nosso filho. Quem de fato tem amor pelos filhos sabe disso. Se coloca na frente da bala perdida, não tem dúvida. A escolha é a minha vida pela dele. Primeiro, porque nós não estamos preparados. Não estamos preparados para ver os nossos filhos primeiro. É amor demais que nós sentimos. Então, o coração daquele homem era só cacos naquele momento. Imagina, e eu não sei qual foi a notícia mais ruim que você recebeu, mas está ali de frente um homem que está curando todo mundo, e ele acabou de ver um milagre na frente dele. E chega essa notícia. Como vocês se sentiriam? Então Jesus sabe que tem momento que nós precisamos de encorajamento. Tem momentos que não são fáceis de enfrentar. Tem momentos que nós precisamos de coragem para seguir. A palavra vai dizer em Jó, capítulo 14, do versículo 7 ao 9, a respeito daquilo que Deus pode fazer. Sobre justamente como uma palavra dele pode conceder em nós a esperança. Fala assim, para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim,
com o cheiro, só o cheiro das águas. E nós sabemos que a água tipifica a palavra. Muitas vezes o que nós vamos precisar é isso, irmão. De uma palavra para seguir em frente. Apenas creia, aquele momento que nós queremos desistir. Ao cheiro da água ela brotará e dá ramos como se fosse uma muda plantada. Novamente entramos em vigor. O Senhor sabe, e às vezes Ele mesmo vai providenciar durante o nosso processo. Nesse momento em que nós estamos aflitos de alma, porque as notícias que chegaram não combinam com a palavra que saiu da boca de Deus. Ele sabe, irmão. Ele sabe, minha irmã, como que está o seu coração. Então eu estou pregando aqui para pessoas que receberam a promessa, mas em vez de a coisa ficar melhor, ficou muito pior. E tem piorado a cada dia mais. Eu estou pregando para pessoas que precisam de um encorajamento do céu. Eu estou pregando para pessoas que os últimos dias têm sido de muitas lágrimas. Eu estou pregando para pessoas que o coração ainda tem esperança e que está recebendo agora o cheiro das águas. Não tenha medo, apenas creia. E nós vemos que até nisso o Senhor tem propósito. Eu creio que Ele estava no controle de tudo e Ele sabia tudo que ia acontecer. Eu creio, irmão. Por quê? Ele fala, então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Irmãos, eu creio que durante aquele rebuliço, aquilo que estava acontecendo ali, muitas pessoas ficaram curiosas, porque Jairo era o principal da sinagoga. Então muitas pessoas, vocês já viram como é que as pessoas gostam de notícia ruim. Muitas pessoas quiseram acompanhar, que nem estavam no meio da confusão, para ver o que Jesus faria. E Jesus aproveitou e deteve também os mensageiros da morte, não é verdade? Eram homens de dentro da casa de Jairo, fala assim, chegaram mensageiros da casa dele, irmão. Não sei se trabalhavam para ele, se eram parentes, só sei que eram mensageiros da casa. Eram pessoas próximas, pessoas íntimas. Então Jesus sabe, meu irmão, por que ele deteve lá? Porque pela forma como eles falavam, o Senhor estava ouvindo. Então Jesus sabe quem é que torce pela sua vitória. É por isso que só vai entrar Pedro, Tiago e João. É por isso que só Pedro, Tiago e João vai. Para cada pessoa que o Senhor corta, o Senhor traz um Pedro, um Tiago e um João para a nossa vida. Pessoas do nível da promessa. Pessoas que têm lealdade ao propósito. Pessoas que estão vivendo o mesmo processo que nós, que é capaz de nos esperançar. Fica de olho. Ele faz. Ele é rei. Ainda que morra, viverá. Então Jesus sabe quem é que torce pela nossa vitória, irmãos. Muitas vezes pessoas, até mesmo pessoas que são instruídas na palavra, vão se colocar contra nós e torcer contra nós, irmãos, por um simples motivo: egoísmo, para que elas venham a receber. Esse é o caso de Balaão, irmão. Balaão recebeu uma oferta em dinheiro para amaldiçoar o povo a qual Deus tinha abençoado. Aqui surgiu aquela famosa e célebre frase que está na Bíblia: ninguém amaldiçoa o que Deus abençoa. Eu quero repetir: ninguém amaldiçoa a quem Deus abençoa. Jairo já tinha uma palavra. Era impossível de não acontecer. Era impossível, meu irmão. Era impossível, minha irmã. Então, insistentemente, nós vemos ali os reis de Moabe tentando seduzir, que é como Satanás faz, nos seduz por meio das suas tentações, e amaldiçoar, ofertando cada vez mais dinheiro para Balaão. Então Deus veio ao encontro de Balaão. E olha só o que acontece em Números 22, versículo 9. Fala assim, Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com vocês? Agora um Deus que conhece tudo, irmão. Será que Balaão não se atinou? Quem são esses? Quem são esses que falam contra a minha palavra? Será que eles me conhecem? Será que eu os conheço? E Deus está perguntando para alguém aqui hoje. Deus está te perguntando, meu irmão. Deus está te perguntando: quem são esses que estão aí com você? Quem são esses homens que estão com você? Eles me conhecem? E você me conhece? No versículo 12, depois de Balaão respondeu para Deus quem era. No versículo 12, Deus diz de novo a Balaão: não vá com eles,
você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Ninguém pode amaldiçoar quem abençoa. Porque incomoda o mestre? A sua filha morreu, não morreu. E Jesus vai dizer, olha, o que acontece, irmãos? Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu grande tumulto, com muito choro e lamentação. Vocês percebem que tem um tempo, quando Jesus chegou, Jesus continuou indo, irmão. Jesus continuou na missão. Meu irmão, Jesus está caminhando para a sua promessa. Jesus está caminhando para te entregar aquilo que ele te prometeu. Ele está a caminho, está te ensinando, está tirando algumas pessoas que precisam tirar, mas quando ele chega em casa, ou seja, no lugar mais íntimo, quando nós permitimos que ele entre em nossa casa, quando nós permitimos que ele entre em nosso coração, você percebe o que ele faz? Vamos ler novamente. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu grande tumulto e muito choro e lamentação. Ou seja, quando Jesus chegar no local do milagre, ele vai passar os olhos em revista. Eu quero repetir porque alguém aqui precisa ouvir isso. Jesus vai fazer uma revista, um pente fino daqueles. As mulheres normalmente não, principalmente, mas eu já tomei, irmão, o que nós chamamos aqui em Minas de baculejo, que é uma revista da polícia. Quando nós estamos aí andarilhando por lugares mais, vamos dizer, mais propícios e suspeitos. E eu, como sou ex-usuário de drogas, irmãos, eu vivia nesses lugares. Então eu tomei, não foi nenhuma vez. Então nós sabemos que é algo que gera uma certa tensão. Mas o de Jesus não, irmão. O de Jesus é para olhar o que está incomodando, para olhar o que está atrapalhando o milagre. Jesus está olhando, a Bíblia fala em Apocalipse 3, versículo 20, que ele está à porta e bate, e se você deixar, ele vai entrar e cear com você. Mas ele vai passar em todos os quartos escuros, vai passar na sala, vai no quintal, dar uma olhada, vai no sótão, vai no porão também, vai limpar todas as teias de aranha, vai tirar tudo o que precisa. Essa é a palavra de Deus e o efeito dela em nossa vida, irmão. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, vai nos dizer que a palavra, a função dela, uma das funções principais dela, do propósito principal dela é essa, fala, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. E foi o que Jesus estava olhando para aquelas pessoas, irmão. Estava olhando. Tinha lamento, choro, e não combinava com aquilo que era a palavra de Deus. Se não combina, o Jesus vai começar a questionar. E é o que ele fala no versículo 39. Ele diz, então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Jesus é louco, irmão? Jesus é louco, minha irmã? Tá batendo bem da cabeça, não? Todo mundo sabia que tinha morrido, e Jesus também, logicamente, irmão. Ele só está usando isso para mostrar que o problema é temporário. E eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida. Aquilo que você está passando é temporário. A agonia, a angústia e a dor que tem causado o teu processo é temporário. Mas a palavra, essa é eterna. Então só dorme. Não morreu, só dorme, irmão. A pergunta que é justamente sobre aquilo que ele viu. Por que todo esse tumulto e choro? Por quê? A pergunta de Deus nos revela onde está o problema, irmão. A criança já tem uma palavra sobre ela. E a palavra é a solução. Quando Deus ele cria o mundo, irmão, a palavra fala que a terra era sem forma e vazia, ou seja, um perfeito caos. Mas Deus não ficou ali falando, olha, tem uma escuridão aqui, uma caverninha. Ele já chegou e já deu logo a solução através da sua palavra. E ele nos incentiva que nós sejamos assim, que haja luz. A palavra, ela sempre apontará para a solução. A palavra de Deus, irmãos, ela sempre apontará para a solução e nunca para o problema. Jesus é a solução. E muitas pessoas
É justamente por isso que essas pessoas precisariam sair. Muitas pessoas não creem na palavra, não creem que somente a palavra ela tem o poder. Se há uma palavra sobre uma pessoa, ela tem o poder de modificar toda a realidade dela. Ela vai contorcendo e guiando aquela pessoa. Ela vai, sabe, mudando os sentimentos do coração dela e trabalhando por si. Por quê? Porque essa palavra é a mesma que firmou todas as coisas. E por meio dela todas as coisas vão existir. A palavra é o poder de Deus. O poder é o próprio Cristo. Em João capítulo 10, o Senhor Jesus fala, no versículo 25 ao 27, para os fariseus sobre isso. Ele diz, Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai já falam por mim. Então tudo que o Senhor tem feito, aquilo que Jairo viu acontecendo, já falava por ele. Fala, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Então as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E é por isso que vai acontecer o que aconteceu agora, irmão. Porque olha só como isso se traduz no cenário que Jairo está vivendo. A multidão riu de Jesus. E elas não seguem Jesus, não são ovelhas. Riu. E logicamente talvez elas riram debochando, de nervosismo, por quê? Porque elas estavam vendo, eles sabiam que a menina estava morta, irmão, mas não conheciam o mestre. Então ele fala assim, ele porém fez todos saírem, e levou o pai e a mãe da menina, o pai onde ela estava deitada, a menina. Então, além de revelar o problema, o que Jesus vai fazer, irmão? Ele vai justamente arrancar o problema do meio da nossa intimidade. Porque, irmão, quem carrega outras certezas vai ter que sair também. Quem não nos inspira a crer vai ter que sair também. Ainda tem gente demais. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Eu vou chegar mais perto um pouquinho para te falar. Ainda tem muita gente minando a sua fé. E você sabe. Ainda tem gente demais. Pessoas que carregam outras certezas. Pessoas que não fazem parte do propósito. Que não vão viver a promessa. E que tem uma capacidade enorme de te levar justamente a um lugar diferente desse. A um lugar diferente daquilo que Deus te prometeu. Então saiba que Deus vai fazer sair da sua vida muitas pessoas até o milagre. Vai ficar enxutinho, por quê? Porque Ele quer te levar para um lugar de intimidade. É o que nós vamos falar, mas eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, para que você entenda quem é você. Você, porém, são geração eleita, uma eleição de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você quer que eu fale algo, irmão? Quem já começou a ter pensamento de grandeza durante o processo? Uns pensamentos mais loucos, como por exemplo, eu vou conquistar algo que parece impossível para mim, como por exemplo, construir uma rede de supermercados, ou ter uma empresa, ou então me tornar governador do meu estado, ou então eu vou ter a família mais linda do mundo. São pensamentos de grandeza, por quê? Para anunciar as grandezas. Ele é grande, irmão. O que limita o agir dele na nossa vida? A nossa pequena fé. Então é por isso que precisa sair muita gente. Ele quer ir num lugar mais... Ele quer te mostrar quem que ele é e o que ele pode fazer por você. E se você crer, meu irmão, tudo é possível ao que crer, porque para ele nada é impossível. E ele quer se conectar através da sua história para te mostrar isso. Olha, a palavra fala, levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Então Jesus, ele quer ter mais intimidade, justamente para te mostrar, irmão, justamente para te mostrar, minha irmã, a grandeza dele, o que ele pode fazer. O Senhor, para ele nada é impossível. Por quê? Porque ele é criador de todas as coisas. E a partir do momento que nós enxergamos isso, nós começamos a ficar mais destemidos, mais autoconfiantes, começamos a respeitar mais o processo do propósito, começamos a vivenciar mais experiências. Por quê? Porque nós sabemos, irmão, que ele está lá atento. Nós olhamos lá para o céu.
em algum lugar lá, naquela vastidão, Ele está cuidando de nós. Em João 17, 21 fala: para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviastes e o amastes, como igualmente me amaste. E quando nós temos essa certeza, irmão, todos os problemas se tornam minúsculos. E é o que vai acontecer, porque a palavra fala: segurando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. O quão bom é quando chega esse momento, irmão. O quão bom é que nós sabemos que tudo aquilo que nós temos orado, Jesus tem segurado pela mão. É quando Jesus segura pelo problema. E em momentos de pressão, Ele não segura só o nosso problema pela mão, Ele segura nós pela mão. E é mais palavra que traz à vida aquilo que está morto. Palavra que ressuscita sonhos. Palavra que tira projetos da gaveta. Palavra que tira projetos que já estão engavetados há muito tempo. Essa é a palavra, Talita cumi, levante-se, porque está prostrado diante da dor. A grandeza destinada para você. E Ele está te segurando pela mão. O autor de toda a criação, aquele que resolveu escrever a tua história, Ele está te dizendo hoje o que Ele fala em Isaías capítulo 41, versículo 13. Não tenha medo. Quantas vezes nós já ouvimos isso, irmão? Não tenha medo, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. E o que acontece, irmão? O poder é liberado quando a palavra é emanada e fala: a menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram admirados, e isso vai causar espanto em muitas pessoas, irmãos. O que Deus tem feito na sua vida. Por quê? Porque o poder de Deus, além de levantar o que está morto, irmão, coloca em movimento. Rabá, derrecamanda sobianda randa chaya. Estava deitada, agora está andando. Estava morta, agora estava respirando. Estava viva de frente. Agora imagina o coração de Jairo, irmão. Você vê Jairo falando alguma coisa? Quanta agonia. Mas ele viu. Continuou crendo. Sabe por quê? João 11:40 vai dizer: se creres, verás a glória de Deus. Ele está vendo, comprovando com os próprios olhos. E eu tenho plena convicção, meu irmão, do que eu vou falar. Estou pregando aqui para pessoas que têm passado por um processo duríssimo, que Deus tem separado pessoas, tirado de dentro da própria casa, excluído, te isolado num lugar talvez mais íntimo, para que você venha ter com Ele, te tirando de perto de pessoas que minam a fé, os engraçadinhos e engraçadinhas que tratam Deus como modinha, até vão na igreja e postam as fotos com a mão no alto, mas não creem nisso aqui não, que Ele pode, não creem, porque quando a coisa aperta, a primeira coisa que faz é simplesmente correr para os seus próprios devaneios. Então, lembre-se sempre, o poder de Deus, Ele vem para nos levantar e nos colocar em movimento. A menina levantou, aonde tinha morte, soprou vida. Agora, há uma última coisa que nós precisamos comentar. A palavra fala: Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém. Essas eram ordens pontuais para aquele momento, irmão. Por quê? Porque Jesus não queria que seu ministério ainda fosse divulgado, não tinha chegado o tempo. Então Jesus sempre dará ordens para nós que são claras. Não estou dizendo que você não deve contar, às vezes a sua vai ser contar, mas são ordens específicas para você. E nós precisamos aprender, porque ele fala assim, ó, e diz assim, ó, o que acontece, e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina. Isso tem a ver com a manutenção do milagre.
com a obediência a Jesus. Então, não se esqueça que a obediência te trouxe até o lugar onde você viu tudo aquilo que você orou durante um longo período de tempo se realizar de frente a você. E ela te dará a manutenção do milagre, porque tudo que nós não alimentamos, nós morremos. Então continue alimentando, principalmente o seu relacionamento com Cristo. Isso alimenta toda a casa. Ali não falta provisão. E as memórias, aquilo que vai ser feito logo depois do processo, eu tenho certeza que vai dar continuidade, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Lembrou de Deus quando sentiu sede no deserto? Não vai esquecer de Deus quando der tudo certo. Olha, quero terminar com Deuteronômio, capítulo 5, versículo 33. A palavra diz o seguinte: andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra, a qual tomarão posse. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.